Você citou o São Paulo, vamos começar então com o tricolor, já que você está acompanhando esse momento onde muita coisa é dita dentro de São Paulo, as paredes têm ouvidos, as paredes têm bocas também, meu caro Paulo do Vale, é mais ou menos por aí? Pois é, né? Inclusive, venho conversando aí nas últimas horas com algumas pessoas até ligadas aí à oposição do São Paulo. Tô até combinando da gente bater um papo na semana que vem, porque o clima deu uma esquentada aí no tricolor paulista, que ontem já veio se defender, né? Porque de alguma forma isso acaba bagunçando um pouco o ambiente que parecia até então harmonioso, né? Apesar de todas as dificuldades, parecia aí haver uma harmonia entre o presidente Júlio Casares, que acaba respondendo por todo o clube, né? Inclusive a parte social, com o futebol. E claro que o torcedor ele está muito preocupado com o futebol, né? A gente tem, claro, os sócios, os frequentadores do clube social e que fazem a política, querendo ou não, acontecer, mas o que de fato determina o sucesso da instituição é o que acontece dentro de campo, né? Então, pela primeira vez, pelo menos o que a gente acabou escutando era de que existia um certo desentendimento com relação ao futebol do São Paulo e aos investimentos para o ano de 2025. E isso, claro, tem total ligação com essa reestruturação financeira que o São Paulo passa a ter já a partir de 2025, já a partir de janeiro, que pode mudar um pouco o patamar do time dentro de campo. Um patamar que já não é tão alto nos últimos tempos. Claro que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023, acaba chegando em algumas decisões, mas mesmo assim não é aquele São Paulo que já foi há bons anos e até do que se imaginava, né? Do que muita gente pintava dizendo que o São Paulo realmente poderia dominar o cenário no futebol brasileiro por toda a estrutura e força que tinha, e isso acabou se perdendo ao longo dos anos, principalmente por conta de ações de dirigentes, né? Essa é a grande verdade. Chegou a ter, né, ali, depois do tricampeonato consecutivo do São Paulo no Brasileiro, né, o São Paulo veio do Paulista 2005, Libertadores 2005, Mundial 2005, tricampeonato brasileiro de forma consecutiva. Eu lembro, ainda garoto, quando surgiu o debate da baionerização do futebol brasileiro, porque o São Paulo era o clube modelo e poderia ganhar todos os títulos, assim como o Bayern de Munique ganhava todos os títulos na Alemanha. E de 2008 para cá, a queda do São Paulo é assustadora em termos de administração. Quem passou lá, não teve um que melhorou a situação, né? Todos ali conseguiram piorar ainda mais o que acontecia de bom dentro do São Paulo. Exatamente, exatamente. E tudo isso nos traz aqui ao presente. E aí, dentro dessa reestruturação, foi estipulado esse teto de investimento no futebol de 350 milhões de reais. E o que foi falado é que nos últimos dias, principalmente pessoas ligadas ao futebol do São Paulo, teriam ligado aí um sinal de alerta de que seria impossível você fazer o futebol competitivo no ano que vem devido a todo o cenário do futebol brasileiro, os times que hoje despontam aí como Botafogo, Palmeiras, Flamengo, e que teria batido um certo desespero dentro do departamento de futebol do São Paulo e talvez ali um certo atrito até com relação à presidência. O São Paulo ontem, 10 horas da noite, soltou uma nota negando qualquer tipo de atrito, trazendo que, de fato, esse teto estipulado será cumprido em 2025. Até lendo a nota, a gente consegue ter uma ideia melhor de como é a situação e o que foi falado, principalmente nos corredores, nos últimos dias e nas últimas horas. O Departamento de Futebol de São Paulo, Futebol Clube, vem por meio desta contestar as informações veiculadas na imprensa nesta tarde, ontem. O Departamento de Futebol teve uma reunião com os gestores do Fundo Galápagos para buscar soluções para o cumprimento do teto orçamentário de 350 milhões por ano, encontro este considerado positivo por todos. Agora o clube
projeta manter o time competitivo e iniciar o projeto de equilibrar finanças com o apoio irrestrito do departamento de futebol. É importante também reforçar que não há qualquer desentendimento do departamento de futebol com o presidente Júlio Casares. Sobre o déficit deste ano, o departamento de futebol desconhece o prejuízo oriundo do clube social. Por fim, o departamento de futebol desconhece quaisquer assuntos alheios e projetos políticos. Então é uma nota deixando claro que não existe talvez esse conflito, mas deixando claro que sim, existe o departamento de futebol e existe o Clube São Paulo, que são coisas diferentes, mas obviamente o que tem peso maior é justamente o que acontece dentro de campo e o que as tomadas de decisões dos dirigentes. Isso é um ponto, né? Isso é um ponto. São Paulo vem a público para negar qualquer tipo de atrito. O que vem sendo falado também nos últimos dias é de que existe uma trama nos bastidores de pintar um cenário de inviabilidade para que, quem sabe, o São Paulo um processo de SAF possa ser vendido. Porém, recentemente a gente até em algumas oportunidades pôde conversar com algumas pessoas do São Paulo, inclusive em ON, e o Eduardo Toni, o diretor de marketing do São Paulo, negou, disse que não existe no horizonte do São Paulo, nessa atual gestão, qualquer conversa a respeito do clube virar SAF. Que essa gestão, esse mandato do presidente Júlio Casares, ele tem alguns pilares. Entre os pilares está justamente a reestruturação financeira, a reforma do Morumbi, talvez sejam aí os dois mais fortes e que, por enquanto, não existia essa chance. Pelo menos é isso que o clube diz oficialmente, através de dirigentes, através de diretores. Mas é aquela coisa, né, de internet, um fala daqui, outro fala de lá. Eu tenho tentado de alguma forma também conversar para ter uma total noção, até para trazer para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que realmente tem de verdadeiro ou não nessa história, mas de fato isso acabou tomando uma proporção nos últimos dias. Uma outra situação também é sobre a venda de Cotia, né? Isso é uma coisa que também nos últimos dias o pessoal começou a falar bastante. Inclusive hoje o Globo Esporte soltou aí uma reportagem traçando o perfil do Grego, né? Que é o mesmo Grego que está de olho para comprar o Vasco da Gama. Que contratou o Edu Gaspar para ser o CEO de futebol do grupo que ele tem de clubes espalhados pelo mundo. Isso, é o Evangelos Marinax. Birutinha da cabeça. Exatamente. Há poucos dias, o Júlio Casares fez uma viagem à Inglaterra para tratar de assuntos do São Paulo. E nesta viagem, um dos pontos principais foi justamente encontros com o Evangelos Marinax, que estaria de olho na base do São Paulo. Mas vai comprar a base de modo geral? Não. Mas existe sim um desejo de maior investimento em Cotia por parte de uma parceria e que não me passaram nenhum valor de porcentagem, mas me passaram o que mais ou menos poderia ser o investimento na casa de 500 milhões de reais. 150 de fato em estrutura e 350 para os cofres do São Paulo. Agora, o que isso pode acarretar? Ainda não sabemos. Mas o São Paulo teria sim interesse até para fazer dinheiro imediato, mas de alguma forma amarrar o futuro da base a um empresário que hoje está de olho também em investimentos. É dono do Nottingham Forest, está de olho no Vasco da Gama. Então são assuntos hoje fortes na política do São Paulo, né? A reestruturação financeira, se vai ser cumprida a risco essa questão do teto de gasto de 350 milhões, essa possibilidade de SAF, e aí entra também essa questão do Grego, se isso ficaria só dentro da base ou se isso poderia de alguma forma respingar no profissional, e se é que de alguma forma esse negócio pode sair, mas são situações aí que envolvem a política e a vida do São Paulo de modo geral, viu, Solar? E aí, a grosso modo, seria, né, um investimento de melhoria nas categorias de base, o São Paulo negociando um jogador, o Grego teria uma porcentagem. Provavelmente.
provavelmente. E também intercâmbio, né? Essa coisa de mandar pro Olympiacos, talvez, que é um clube que ele é dono, mandar pro Nottingham Forest. Veio buscar muitos jogadores do Brasil recentemente. Exatamente. Então, poderia ser uma ponte também para alguns atletas e até para que alguns venham pro Brasil, por que não? Do Olympiacos vai ser duro achar alguém. Sim. Pô, São Paulo... Retiro o que eu disse. São Paulo tá precisando de um lateral. O Rodinei é melhor que os dois. Que o Rafinha... Hoje, na carreira, evidentemente que não. Na carreira, o Rafinha tem uma carreira de respeito. Mas hoje, o Rafinha com quase 40 e o Igor Vinícius, que é uma interrogação, o Rodinei é melhor que os dois. Tá lá no Olympiacos. Pô, é verdade, cara. Rodinei, melhor lateral. Eu estaria levando o Rodinei pra seleção há um bom tempo. Rodinei que jogou na Ponte Preta. Foi o melhor lateral direito que eu já vi na Ponte. E o melhor esquerdo foi o Reinaldo? É que a Ponte teve bons laterais esquerdos. Eu vi o Elivelton, por exemplo, já mais velho, mas jogando na Ponte, até mais avançado. O Wendel jogou muito em 2013, depois vai pro Corinthians, o Internacional. Wendel com U, né? O Wendel com U. O Wendel. Mas o Reinaldo tá ali. O Kingnaldo, olha, viveu bons momentos na Ponte Preta. O senhor se emocionou quando viu ele a primeira vez, né? Pô, que isso. Espetacular. Belos olhos. Sim. Mais alguma coisa do Tricolor? É isso, né? Com relação à política, acho que hoje acaba sendo aí o principal assunto do São Paulo, essa pauta política. Pra gente fechar, o São Paulo está inviável? Cara, se o São Paulo tá inviável, o Corinthians tá, o Atlético Mineiro, tá todo mundo meio inviável. Acho que só o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo não estão inviáveis. O Botafogo, teoricamente, ele é inviável, né? Sim, que, exatamente. Né, tem um investimento lá, ver se um dia paga as contas, né? Sim, exatamente.